Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo é mais voltado para o pessoal do meu Instagram, porque eles sempre me acompanharam e viram o quanto eu era ativa na minha vida da igreja. Então, hoje eu vou contar como que foi meu processo de conversão para o catolicismo. Vai ser um vídeo super longo, vou tentar resumir ao máximo, mas como foi uma coisa muito do nada, surgiram muitas dúvidas e muita gente me pergunta. Então, eu resolvi gravar isso para contar como que foi, como que está sendo para mim esse processo. Então, como eu já disse, esse vídeo vai ficar longo, mas vamos lá por etapas. Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja, então eu sempre fiz de tudo. Eu nasci em berço evangélico, então eu sempre fiz de tudo na igreja. Ajudava na cozinha quando precisava, era da parte ali da coreografia da igreja, dava aula para as crianças. E sempre foi um mundo que eu gostei muito. Então, eu sempre tive que abdicar de muitas coisas, mas para mim nunca foi um problema, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que é o servir, e eu cresci ali nesse meio. Porém, eu sempre vi, né, quando eu comecei a ter entendimento das coisas, eu sempre vi alguns problemas que, para mim, me incomodavam. Em certo momento, começou a me incomodar com maior frequência. Eu resolvi procurar outro lugar, então outra igreja para eu frequentar, enfim. Mas foi um momento muito difícil para mim, porque parecia que nenhum lugar eu me encaixava, que nenhum lugar ali, enfim, nenhum lugar era o lugar que eu ia antes. Então, mesmo que eu queria sair de lá, é muito difícil você se enturmar em um lugar novo. Então, para mim, foi um período muito complicado, durante a minha vida. Eu conheci o meu namorado em 2024 e a família dele, eles são todos católicos. E eu sempre deixei muito claro para ele que eu ia para a igreja, que eu tinha coisas que eu não ia abrir mão, que eu acreditava que para mim era importante. Ele sempre respeitou muito isso, na verdade. Então, ele sempre ia comigo para os cultos quando eu chamava. Eu sabia que ele não gostava, mas ele sempre foi muito respeitoso e sempre me acompanhou porque ele sabia que para mim era importante. Então, em determinado momento, ele falou sobre a missa e tudo mais. Eu nunca tinha ido a uma missa até então. Tinha pisado numa igreja católica acho que uma vez na vida. E eu sempre tive pensamentos, acho que pensamentos que todo mundo que não conhece a fé tem. Então, ai, que eles adoram Maria, ai, que eles adoram imagens, enfim. Então, eram pensamentos muito genéricos e que eu nunca tinha me preocupado em ir a fundo. É o que eu tinha aprendido a vida inteira e é o que eu levava comigo. Chamou pra ir à missa, se eu não me engano, eu falei pra gente ir à missa, porque não me importava se ele ia na igreja evangélica ou católica, mas me importava que ele fosse uma pessoa de fé. Então, eu falei, então a gente vai na missa e tudo mais, e nós fomos. E eu gostei muito, por incrível que pareça, era um mundo totalmente diferente, e eu gostei muito, achei muito legal, muito diferente. Mas ficou por isso mesmo. Só que a partir do momento que eu fui à missa, me surgiram muitas dúvidas. Então, o meu tio é teólogo, então muitas coisas que eu tinha dúvida eu perguntava pra ele. Então, eu perguntava pra ele, ele me explicava do jeito que ele acreditava, porque eu acho que tem uma diferença de teologia católica e evangélica, não sei dizer, mas ele me explicava na base evangélica. Porque, claro que cada lado vai defender, né, a sua fé. Só que em determinado momento, eu falei pra ele, falei, tio, eu acho uma fé tão bonita. Eu sinto que as pessoas são tão, tipo, mais amáveis. E isso começou a mexer no meu coração. Só que pra mim era um problema isso estar mexendo no meu coração. Por quê? Eu não queria que nada fosse feito na emoção. E nesse momento ainda não era uma cogitação pra mim mudar de religião ou nada do tipo. Mas eu comecei a admirar e procurar a respeito e tudo mais. Mas ainda nesse momento eu ainda estava em busca aí de uma outra igreja, enfim, estava nesse processo. Até que teve um dia em específico que era culto de jovens em uma igreja que eu fui a vida inteira dessa igreja e eu cresci lá. Então, depois
que eu me mudei, que eu comecei a frequentar outra, mas era da mesma denominação, então nunca deixei de frequentar essa outra igreja. E eu tinha ido depois do trabalho, super cansada. O culto de jovens começava às 7 horas e eu cheguei lá às 5. Eu fiquei numa parte separada da igreja, aguardando o culto começar. Deu 6h30, eu fui entrar na igreja. E aí falaram, não, você não pode entrar porque você não tem camiseta. Isso pra mim foi assim, um balde d'água na minha cabeça. Porque na minha cabeça não faz sentido você querer fazer um culto pra chamar almas se você quer que as almas assistam em um lugar separado, porque a igreja está reservado para os jovens que têm camiseta. Na minha cabeça não faz sentido. E eu saí dali muito irritada. E eu falei, eu não volto aqui nunca mais. Fiquei muito, muito irritada mesmo. Mexeu muito comigo. Foi uma situação que mexeu comigo. E eu sou totalmente contra quem sai da igreja por motivo de chateação. Porque eu acredito que você tem que ir por um propósito. Mas depois dessa situação, eu entendi que falar é muito fácil. Eu não saí da igreja evangélica por conta disso, mas eu acho que foi o ponto final, sabe? E depois disso, eu comecei a estudar muito mais sobre a fé católica. Então, foi meio que uma virada de chave na minha vida para eu começar a estudar e entender um pouco mais a respeito. Então, hoje eu entendo que tem coisas que precisam acontecer. E essa situação aconteceu e eu comecei a procurar a respeito da fé católica, comecei a estudar bastante. Porém, eu sempre tive receio de falar a respeito, porque todo o meu ciclo de amigos, a minha família, toda é evangélica. Então, eu sabia que se eu falasse isso, ia ser um grande tabu. Então, teve um dia que eu não tava mais aguentando, eu tomei coragem e falei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô gostando de ir pra igreja católica, não sei o quê. Foi um momento ali à parte, mas minha mãe falou, olha, eu quero que você ore. E se Deus falar pra você que você pode ir, então vá em paz. E aquilo ali meio que acalmou meu coração em partes, porque eu sabia que ela não estava concordando com isso. E lá em casa a gente não é de esconder as coisas, então eu não queria fazer algo que desaprovasse, que minha mãe estivesse desaprovando, ainda mais uma coisa que pra mim é tão importante. Depois desse momento aí que eu comecei a procurar e procurar mais, eu assistia muito podcast e eu assistia muito testemunho e todos os testemunhos eu me via ali, sabe? Eu teve um dia que eu assisti o testemunho da Isa, lá no Ecclesiancast, que é um canal de podcast católico. E o testemunho dela, tipo assim, mexeu comigo. Mexeu comigo. E como é um podcast longo, e eu assistia ali enquanto eu fazia minhas coisas no trabalho, eu dividi ele em 2 dias. Então, um dia eu assisti uma coisa e ali, uma parte, no caso, mexeu muito comigo. E aí, no dia seguinte, eu ia terminar de assistir o podcast. De manhã, eu já tava, assim, encucada com aquilo na minha cabeça. E eu fui lá e mandei mensagem pra minha mãe. E falei, mãe, eu sei que a senhora não tá aprovando essa situação, mas pra mim é muito difícil não ter a sua aprovação. Eu não quero fazer uma coisa escondida. Eu sinto que eu vou à missa escondida e eu não quero isso. Então, eu queria mudar essa mudança de chave. Então, nesse momento, eu já não tava mais indo nos cultos e ia à missa, assim, esporadicamente, porque tem uma paróquia do lado do meu trabalho. Então, durante a semana ali, eu ia nas missas de semana. E aí, eu mandei mensagem pra minha mãe mandou um áudio, assim, e acalmou meu coração, sabe? Ela falou que preferia que eu estivesse em qualquer lugar que seja, mas que estivesse perto de Deus do que estar em lugar nenhum. E que ela ia continuar orando por mim, enfim, que ela queria me ver feliz. Então, aquilo foi uma paz na minha alma. PS, esqueci de contar essa história. Há uns 3 anos atrás, eu não lembro ao certo, mas tem uma influenciadora que ela postou um vídeo de uma romaria, que é a ida até a Aparecida. Eu lembro que quando eu vi esse vídeo assim mexeu comigo. E eu chorava horrores quando eu assisti esse vídeo. E, tipo, eu nem conheci o Vinícius ainda, nem isso de fé católica nem passava na minha cabeça. Então, foi um vídeo que ficou marcado pra mim. E quando eu entrei no meu trabalho, eu entrei ano passado, no começo do ano. E tem uma moça lá do trabalho, que hoje ela é minha madrinha de crisma, que ela é católica.
E aí, em algum momento, a gente entrou nesse assunto de romaria e ela falou que queria fazer. E eu falei, eu também quero fazer, Van. E aí, a gente entrou no consenso que nós iríamos fazer a romaria. Isso só uma coisa da minha cabeça, porque eu não ando nem 1 quilômetro por dia, nem tava a par da fé, então foi uma coisa assim, tipo, na loucura. E aí, nesse dia que eu falei com a minha mãe, a gente precisava dar resposta para o pessoal do grupo que a gente ia, se nós iríamos mesmo ou não. Então, foi uma coisa que aconteceu assim, muito uma em cima da outra. Então, eu mandei essa mensagem para minha mãe, pouco tempo depois, ela me mandou essa mensagem perguntando se a gente ia mesmo. Então, quando minha mãe me mandou aqueles áudios, que eu aliviei o coração, ela me mandou mensagem, então eu já respondi. Eu falei, não, a gente vai. E fui terminar de assistir o podcast. Isso tudo no período da manhã. Quando eu tava terminando de assistir, teve uma parte do testemunho da Isa que ela falou que ela encasquetou e que ela queria falar com o padre. Ela também era evangélica. E ela nunca tinha falado com o padre. E ela foi falar e não sei o quê, enfim. Aí eu me encasquetei e falei, eu também vou falar com o padre. Gente, não sei, não tenho um pingo de juízo. Fui até a missa que tava tendo do lado lá do meu trabalho. E aí, o que acontece? Quando acabou a missa, eu fui até o segurança da igreja e eu falei assim, então, é que eu sou evangélica, eu queria muito falar com o padre, mas eu não sei como que funciona e tal. Aí ele falou, então, é porque a gente tem as confissões, e as confissões você não necessariamente precisa se confessar. Você pode conversar com o padre, pedir conselho e tudo mais. Eu falei, tá bom e tal. E ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar onde que é. Ok, fui seguindo ele. Nisso que eu tava seguindo ele, ele começou a perguntar quando era meu aniversário, enfim. Aí eu falei, meu aniversário é 6 de junho. Aí ele, nossa, peraí. Aí eu esperei, sentei. Aí ele voltou. Aí ele falou assim, ó, o meu aniversário é 21 de junho. Eu nem podia estar fazendo isso, mas toma aqui pra fortificar a sua fé. E aí ele me deu 2 medalhas. Uma eu não sei onde tá, mas outra foi essa daqui. E aí, aquilo ali, gente, eu não sei. Eu não sei nem explicar o que eu senti. Porque foi um momento que eu tava passando um turbilhão. E aquilo aconteceu, sabe? Aí eu só lembro que eu chorava, assim, horrores. E eu fiquei muito grata, porque eu senti que foi uma resposta, sabe? E aí ele me mostrou onde que era a confissão, enfim. Eu voltei lá pra falar com o padre, aí eu conversei com o padre, ele me deu, tipo, vários conselhos, me passou um livro que era pra eu ler, que ia me ajudar. Então, foi ali um dia bem especial que eu nunca vou esquecer o sentimento. E aí em diante eu estava decidida que eu ia estudar mais a respeito, mas eu sempre falei que eu queria que eu fizesse essas coisas de forma racional e não queria fazer na loucura. Porque se você fizer as coisas na emoção, tudo vai ser muito lícito, então tudo vai te enganar. Então eu tinha isso na minha cabeça, que eu não quero fazer nada na emoção. Então, depois disso, eu fui pra Romaria, fiz a Romaria, a gente saiu de Itaquaquecetuba. Gente, eu não ando nada. Nada, nada, nada. O máximo que eu ando é da minha casa até o ponto de ônibus, do metrô até meu trabalho. E é isso que eu ando. Então era pra ser 150 quilômetros, eu consegui completar 90. Eu não tinha na cabeça que eu ia terminar e nem fui ali no pensamento de que eu ia ter a resposta de algo, que eu precisava de algo. Não, eu fui ali porque pra mim era uma coisa impossível você andar 3 dias. Pra mim foi bem difícil, na verdade, então eu concluí que isso é verdade, mas é outra coisa que eu não sei explicar o sentimento, e que é o da Romaria. Eu nunca me senti assim tão amada e tão acolhida, sabe? Todo lugar que você passava, tinha alguém pra te oferecer uma ajuda. Então, tinha uma comida, uma água, uma massagem, não tem explicação. Quando eu cheguei em Aparecida, depois de que passaram todos os dias e todo esse processo, eu fui comprar um livro lá na livraria da igreja, e do santuário, no caso. Tinha uma vendedora que eu não lembro o nome dela agora, acho que ela chama Ruth. Ou era Rita? Acho que era Rita, não lembro. Mas
ela foi assim tão querida que parecia que eu precisava estar lá pra conversar com ela, sabe? Eu cheguei antes de todo mundo, porque eu fui de carro, né? Eu não completei no momento que era pra ter completado. Então, eu sinto isso, sabe? Que eu tinha que estar lá pra conversar com ela. E como era um momento que eu tava com um turbilhão na minha cabeça, ela me ajudou muito. Então, a gente conversou horrores. Ela me deu dica de livro. Foi assim uma paz terrível. E ela falava, eu vou orar por você, você está nas minhas orações. Então, a partir daí que eu comecei, de fato, querer estar perto e querer estudar e querer entender, porque eu queria fazer parte disso. A partir do momento que eu entendia o básico e o básico me admirava. E depois que eu fiz a Romaria, eu ainda tava lá em Aparecida. Foi numa noite anterior da noite que nós viríamos embora. Eu recebi uma mensagem, porque eu tava vlogando tudo no meu story. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu tenho um carinho, assim, gigantesco. E essa pessoa falou, nossa, eu tô tão triste que você tá, tipo, indo pro caminho errado. Estou muito triste, eu não esperava isso de você. E pra mim aquilo ali, gente, eu não sei explicar o sentimento que me trouxe. Mas foi uma tristeza, assim, tremenda. E depois desse dia, dessa questão da Romaria, eu vi que eu ia ser mal vista por muitas pessoas. Então, eu meio que me preparei. Foi bom porque eu me preparei psicologicamente para toda essa situação, porque para muitos parece que eu tenho lepra agora. E pra mim tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas naquele momento que eu estava fragilizada e que eu estava com a cabeça assim, a milhão, foi muito difícil ler aquela mensagem. Mas eu falei com meus pais, eles me consolaram ali, me deram umas palavras de apoio, então passou essa situação. E aí, por conta também desses vídeos, eu recebi um presente muito especial, que foi a Isa, que é uma pessoa que eu conhecia já há muito tempo, mas a gente não tinha esse contato tão próximo. E ela respondeu, me mandou uma mensagem, né, respondeu meus stories e falou que ela não é uma pessoa religiosa, mas que de um tempo pra cá o catolicismo tem chamado ela e que ver a minha romaria tinha incentivado muito ela. Então, a partir desse momento, a gente começou, assim, a viver a fé juntas. Então, a gente ia às missas juntas, a gente começou a viver todo esse momento. Então, foi uma questão, assim, muito especial e que hoje eu vejo que as coisas aconteceram porque tinham que acontecer. E aí, no começo desse ano, a gente se decidiu que nós iríamos fazer a catequese. A gente frequenta a Nossa Senhora do Brasil e a catequese lá é junto com a crisma. Então, é catequese, pré-comunhão e crisma em 6 meses. Então, pra gente que tem a vida super corrida, foi ótima. Então, todas as quartas-feiras nós íamos lá. E é uma coisa que casou muito uma coisa na outra, porque a gente segue a Esté, que é uma queen, e quando eu tava nesse meu processo, eu assistia muitos vídeos dela e me ajudava muito, tirava muitas minhas dúvidas. E a gente ficou sabendo que ela ia dar aula lá na Nossa Senhora do Brasil, e era às quartas à noite. Só que eu faço faculdade de noite. E eu falei, meu, não acredito, porque eu ainda não sei quando vai ser a minha aula online, que seria uma vez na semana. Não sei quando vai ser. Coloquei a minha aula da catequese para sábado. E quando saiu a minha grade, meu único dia que eu teria aula online era na quarta-feira. Então, uma coisa casou na outra e era pra ser, porque não tinham como ser professores melhores. Então, foi a Esté, o Luiz, que é o noivo da Esté, e a Laura. Eles são, assim, divos demais. E eu optei em fazer por lá, por mais que é longe da minha casa, porque eu sabia que eu ia ser ensinada de uma forma muito correta. Lá é uma igreja bem tradicional, então eu sabia que eu não ia ter esse problema. Foi exatamente assim. A gente teve ensinos muito bons. Eles falam com a nossa linguagem, então foi muito bom de entender, aulas super dinâmicas. A gente fez a catequese juntas. Eu já era batizada na igreja evangélica, mas eles pedem o batismo na igreja católica, o certificado, no caso. E eu não tenho o certificado, então eu tive que fazer o batismo sob condição, que é um batismo que você faz quando a igreja não tem essa certeza, esse registro,
que você já foi batizado. Então, é o mesmo batismo, só que é feito com palavras diferentes na hora ali do ato. Então, eu fiz meu batismo, a gente fez juntas. Nossa primeira comunhão também foi juntas. E agora, recentemente, teve nossa crisma. Então, foram momentos muito especiais. E tudo aconteceu na hora que tinha para acontecer. Então, foram várias situações que foram acontecendo e que eu não me arrependo de nada. De nada, faria tudo de novo. Passaria todas as lutas e todas as inseguranças de novo. Foram dias difíceis, mas hoje eu vejo que Deus tem um propósito em tudo. E eu continuo fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é servir. Então, teve a festa junina, eu servi na festa junina. Enfim, tô sempre aí tentando estar ativa, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E agora que eu conheci esse mundo, parece que explodiu a minha mente. Parece que tudo que eu antes tinha um achismo e que talvez ia contra o que eu tava vivendo ali, hoje eu vejo que é verdade que eu estava certa em determinado momento. Tem muita coisa que eu vou ter que me lapidar para estar ali de acordo com os mandamentos da igreja, enfim. Mas quando você tá feliz e sente prazer naquilo, é claro, com Deus sempre no centro, tudo fica muito mais fácil. Acho que foi basicamente isso. Com certeza deve ter mais coisas que eu esqueci de falar, mas em geral foi esse o processo. Não foi uma coisa do nada, por mais que pareça que foi de uma hora para outra. Teve ali os seus motivos, teve os seus porquês, e é claro que Deus tem um propósito em toda essa situação. Então é isso. Desculpa que o vídeo ficou longo, mas eu precisava falar para contar para vocês, porque muita gente me pergunta, e se eu for contar isso para todo mundo, meu Deus do céu. Então, é isso.